muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Mar. Eu sou Paulane Santos e nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de quinta-feira, 18 de junho. E para você que está acompanhando a nossa programação, precisa sair de casa, mas não quer perder o programa, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo do TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. Vale a gente lembrar que nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web. Acesse lá www.gazetaweb.com e além de você poder acompanhar todo o nosso programa ao vivo, também vai poder ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E vale a gente lembrar que nós também estamos presentes nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanha o nosso canal do YouTube. Lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e matérias especiais também. E a gente inicia amanhã sempre lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo, com cobertura odontológica para toda a família e que cabe muito bem no teu bolso. Então, pensou em plano de saúde, pensou em Apvida, nesse a gente confia. E é claro que a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal nas nossas manhãs, agora de maneira digital, acessando também no teu tablet, no teu celular, no teu computador, www.gazetadealagoas.com.br e a gente acessa então o jornal Gazeta de Alagoas de maneira digital, agora aí também na tua telinha para a gente conferir quais são os principais destaques da manhã de hoje. Projetos na Assembleia Legislativa estabelecem protocolo de volta às aulas. Reabertura na pandemia. Especialistas e entidades divergem sobre a retomada de serviços suspensos aqui em Alagoas. Rede hoteleira planeja reabrir portas em julho. Receita cai bruscamente e prefeitura aperta cinto. Redução de 10 bilhões no FPM preocupa prefeitos. Calote. Deputados alagoanos querem ouvir governador da Bahia e secretário de consórcio. Procura por corticoide dexametasona cresce nas farmácias aqui em Maceió. Corregedoria irá propor processo administrativo contra Braga. Serviços no estado sofrem queda de 32%, maior no país. E aqui em Alagoas também a gente vê aqui a atualização dos casos para o novo coronavírus. Mais 1.235 casos e 18 novas mortes por coronavírus. Petrobras inicia processo de venda de campos no estado. Essas e outras informações, outros destaques, você pode acessar então a Gazeta de Alagoas acessando www.gazetadealagoas.com.br. E agora a gente vai ao vivo com Viderlan Araújo trazendo para a gente informações a respeito da previsão de ressaca para o mar aqui em Alagoas. Viderlan, muito bom dia para você. Bom dia também ao nosso repórter cinematográfico Chico Nogueira. Bom dia para você, minha querida Paulane Santos. Ótimo dia para todo mundo, pessoal que acompanha aqui a TV Mar com esse belo cenário de fundo. Estamos aqui iniciando mais um dia no TV Mar News. Paulane Santos, um detalhe importante que nos leva hoje a trazer essa informação para os nossos telespectadores. A Capitania dos Portos, na última terça-feira, dia 16, acabou emitindo mais um sinal de alerta e precisa mais uma vez reforçar toda essa ideia de alerta para o pessoal que, desse período de distanciamento, de isolamento social, ainda não consegue atender aos decretos estabelecidos pelo governo de Alagoas e também pela Prefeitura Municipal de Maceió. A situação envolve também mudanças climáticas. Na última terça-feira à noite, a Capitania dos Portos emitiu esse alerta de ressaca para o litoral alagoano nos próximos dias. Há risco de elevação de ondas entre 3 a 4 metros que podem atingir o litoral até amanhã, nesse caso na sexta-feira, dia 19. É preciso deixar esse alerta claro, porque esse nível de ondas pode subir e atingir o nosso litoral até amanhã, então esse processo precisa ser respeitado. O alerta anterior, emitido no último domingo, apontou ondas de até 3,5 metros, ou seja, 3,5 metros e ressaca no mar até quinta-feira, no caso, dia 18, hoje. Então, esta situação pode variar no decorrer do dia. Essas imagens que o Chico Nogueira tem mostrado, aqui como nós estamos na enseada de Pajuçara, e que existe muitos corais
barreiras que impedem exatamente o avanço do mar de maneira mais abrupta nesse local, mas naturalmente vale o alerta para principalmente quem tem embarcações que vai para o alto mar para pescar, para poder manter a sobrevivência, precisa evitar nesses últimos dias, nesses próximos dias. A recomendação é exatamente essa que a Capitania dos Portos faz, para que as embarcações de pequeno e médio porte evitem navegar no mar, está mantida inclusive para os próximos dias, até próximo sábado, para ser mais preciso. As demais embarcações devem redobrar a atenção quanto ao material de salvatagem, estado geral dos motores e o casco também, a bomba de esgoto do porão, equipamentos de rádio e demais itens de segurança, para não ficar à deriva. Isso significa também critérios básicos de segurança. Para o telespectador entender, quem tem um carro e vai viajar, precisa fazer também a medida do nível de óleo, de água. Então, quem tem a embarcação precisa tomar esses cuidados também, porque quando está lá no alto mar, lá em alto mar, acaba muitas vezes sofrendo alguns transtornos. E ficar sem comunicação significa ficar à deriva, à mercê do vento, para poder voltar ao litoral. Então, diante dessa possibilidade de ressaca, a Capitania dos Portos está emitindo esse alerta em que ondas podem atingir até 4 metros e atingir o litoral no próximo final de semana, mais precisamente até amanhã ou no máximo até o próximo sábado. Vale esse alerta e com essa bela imagem de fundo que o Francisco Nogueira está colocando para a abertura do TV Mar News, eu volto com você nos estúdios. Ainda hoje nós vamos voltar no decorrer da nossa programação. Ótimo dia para você. Obrigada, Viderlan. Ao longo da nossa programação, então, a gente vai se encontrando, tá bom? Excelente trabalho para vocês aí na rua. Gente, agora a gente vai falar sobre um assunto que gera bastante polêmica. O Supremo Tribunal Federal decidiu na última sexta-feira, por maioria de votos, derrubar restrições à doação de sangue por homens gays. Para a maioria dos ministros, as normas do Ministério da Saúde e da Anvisa que limitavam a doação são inconstitucionais. E a gente vai falar sobre esse assunto com o ativista Ari Areia, que se encontra no Rio de Janeiro e vai conversar com a gente sobre esse assunto. Ari, muito bom dia para você. Tudo bom? Oi, Paulane, bom dia. Na verdade, eu estou aqui de Fortaleza do Ceará, um pouquinho mais perto. Fortaleza, que joia. Eu achei que você estivesse no Rio de Janeiro, me desculpa. Então, Ari, olha só, você acompanhou de perto todo esse trâmite? Sim, a gente está vendo a Suprema Corte, né, tomar uma decisão que deveria, na verdade, ser do Legislativo, né? Todos os avanços em direitos civis que a população LGBT tem conquistado nas últimas décadas têm sido por meio de decisões judiciais, né? Isso é um problema tanto sobre casamento, sobre adoção, sobre doação de sangue, e na verdade é uma tentativa de corrigir aí uma ausência do Legislativo. Pois é, e quando a gente tem um Legislativo que deveria ser a caixa de ressonância de toda uma sociedade que é omisso a essas questões, né? Essa luta, que já é uma luta tão antiga e legítima também, a gente infelizmente vê o reflexo também da população em relação a isso. E queria que você pudesse explicar para a gente o que essa conquista traz para vocês, qual é o sentimento que vocês têm diante disso? A população LGBT, quando a gente se dispõe a doar sangue, né, a gente não está falando sobre algo que diga respeito apenas a gente, né, que é da comunidade LGBT. A gente está falando de política pública para a saúde. Veja, por ano, né, estou falando aqui de homens ou de mulheres trans que são proibidos e proibidas de doar sangue, a gente deixa de recolher cerca de 18 milhões de litros de sangue. Estou falando de 18 milhões de litros de sangue por ano. Né? Isso resolveria o problema, né, consideravelmente dos hemocentros do país inteiro. A gente está falando aqui, Paulane, né, de homens, né, ou de mulheres transexuais saudáveis, né, fora de um comportamento sexual de risco, que são impedidos e impedidas de doar sangue por uma abstração, né, por um devaneio, né, que considera a sua identidade de gênero ou a sua orientação sexual um comportamento de risco. Isso é inadmissível. Você veja, um homem gay, saudável, né, que vive numa relação estável e que tem toda a sua testagem em dia, ele é proibido de doar. Um homem hétero, saudável, que vive em uma relação estável e está com as suas testagens em dia, ele pode doar. O que é que diferencia esses dois indivíduos? O fato de um deles ser gay.
Isso é um absurdo, né? O Estado ele não pode discriminar as pessoas simplesmente por conta da LGBTfobia. A gente está querendo ajudar a resolver um problema que é um problema de saúde pública do país. Né? A gente não está querendo nenhum tipo de privilégio. É claro que uma pessoa que é doadora de sangue, ela acaba tendo acesso aí, por exemplo, à isenção em concursos públicos, tem diversas possibilidades, inclusive de socialização. A gente está falando aqui de poder ser considerado como todo e qualquer cidadão deveria ser considerado, não é, pelas autoridades. É muito constrangedor você não poder doar sangue, mesmo estando em condição de doar. Você não pode ajudar e você se sente aí imensamente injustiçado. Pois é, a gente percebe que era uma norma que se seguia em que se colocava em xeque mais a orientação sexual da pessoa do que a própria conduta, né? Que a conduta de se ter vários parceiros ou de fazer ou de se ter relações sexuais sem a devida segurança, sem a devida proteção, essa pode ser uma conduta de qualquer pessoa. Isso não é uma questão apenas homossexual. A gente está falando aqui, porque os debates se confundem, porque a gente está falando sobre dois assuntos diferentes, né? A gente está falando sobre uma política de prevenção à IST/AIDS, a gente está falando sobre uma política de doação de sangue, né? O Brasil, ele avançou muito, né, na política pública, tanto de monitoramento, testagem, e também nas medicações que são oferecidas às pessoas que vivem com HIV. Nas últimas 2 décadas, a gente avançou, se transformou numa referência internacional. Se existe uma preocupação muito grande com esse aspecto, as pessoas deviam ficar um pouco mais preocupadas com o comportamento do governo federal, que tem desmantelado esse tipo de serviço no Ministério da Saúde, né? E tem colocado as pessoas em risco. Diminuíram as testagens, diminuiu a disponibilidade de medicamento. Hoje, uma pessoa vivendo com HIV no Brasil, ela pode viver com um mínimo de conforto, de tranquilidade, de perspectiva de vida. Isso é uma conquista histórica. Quando a gente está falando sobre doação de sangue, é uma pauta diferente. A gente não está falando de pessoas vivendo com HIV. A gente está falando de pessoas saudáveis que têm uma vida fora dos comportamentos que são considerados de risco e que são impedidas de doar porque o Estado entende aquelas pessoas como perigosas. É a mesma coisa que você dizer assim, você não pode doar porque você é negro, você não pode doar porque você é mulher. É como se aquilo que te constitui pesa, né, dentro do preconceito mais do que o teu comportamento. Você é sadio e você não pode doar. Pois Ari, a gente poderia fazer aqui, continuar essa conversa, né, fazendo um panorama de como é que está a luta LGBTQI+, aqui no nosso país, diante de tantas mudanças que a gente tem vivenciado no último ano. A gente conseguiria fazer um panorama de como é que está essa luta? A luta das pessoas LGBT é uma luta pelo direito a continuar vivendo, né? A gente está falando do Brasil, e aí eu aqui de Fortaleza, vocês aí em Maceió, a gente está falando do Nordeste do Brasil, está falando de um país que é o país que mais mata LGBTs no mundo, e o Nordeste brasileiro, né, mesmo com dados subnotificados, a gente concentra grandes índices. Fortaleza, que é onde eu estou, é a segunda cidade que mais mata pessoas transexuais, né? Eu estou falando aqui, Orlando, de mortes que são previsíveis, né? Se Fortaleza é a segunda cidade que mais mata LGBT, se o Brasil é o país que mais mata LGBTs, essas mortes, elas se repetem a cada ano com muita violência, às vezes filmadas, e aí, quando filmadas, elas chocam o mundo inteiro, como foi o caso aqui de Dandara dos Santos. Mas se essas mortes são previsíveis, essas mortes elas podem ser evitadas, né? Se você sabe que você vai lidar com esse tipo de morte, você pode se antecipar a ela e tentar evitar. A gente está falando de política pública. É preciso haver política pública para evitar a morte de pessoas LGBTs, assim como existem políticas públicas para evitar a morte de mulheres. O feminicídio é uma coisa que arrepia todos os dias a gente no noticiário. Você aí deve dizer diariamente inúmeros casos, né, de mulheres que são mortas por ex-companheiros ou por companheiros, a violência doméstica que descamba no feminicídio. Então, é preciso haver política pública para que se evite essas mortes. O que acontece é que há, né, um processo de negativação
né, dos corpos LGBTs, e a comunidade, a sociedade em geral, ela compreende esses corpos como uma ameaça à sociedade. É preciso que os governos se disponham a desfazer essa imagem negativa que é histórica, que é cristalizada em torno dos corpos LGBTs, para depois, ou paralelo, né, a isso, você caminhar nas políticas públicas de prevenção. Outra coisa muito importante, além de desfazer a imagem negativa e propor política pública que previna essas mortes, é que os governos eles possam também se comprometer firmemente em responsabilizar quem comete crime contra a vida de LGBTs. Uma pessoa que mata a outra pela sua identidade de gênero ou pela sua orientação sexual, não pode ficar impune, porque essa sensação de impunidade, ela é também um motivador para as mortes. Veja, você perguntou para mim que tipo de avanços nós conseguimos nos últimos tempos e o que esse período atual representa para nós, a comunidade LGBT. Todos os avanços que nós tivemos foram por meio do judiciário, né? A equiparação do casamento ao casamento entre pessoas heterossexuais, né? A possibilidade de adotar, a possibilidade de doar sangue. Não existe um avanço na letra da lei. Decisões judiciais, elas podem ser revistas com o passar do tempo. A gente precisa de garantias um pouco mais concretas e a gente luta por isso. Pois é, Ari, olha, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Parabéns por mais uma conquista e a gente está aqui sempre com o nosso canal aberto também para dar voz a vocês, tá bom? Estamos à disposição. Um abraço. Um abraço. Olha só, gente, a gente continua falando sobre saúde pública. Com essa situação de pandemia, isolamento social, muitas pessoas que faziam tratamento contra o câncer acabaram paralisando seus tratamentos e isso traz consequências graves para a saúde. A gente vai ver na matéria de Viderlan Araújo. Um levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica apontou uma redução de aproximadamente 90% no número de exames que deveriam ter sido feitos durante a pandemia. O cirurgião oncológico Diego Nunes diz que a diminuição dos exames em pacientes oncológicos ou com suspeitas de câncer pode trazer graves problemas para centenas de pacientes. A gente teve um direcionamento intenso no combate ao coronavírus e, infelizmente, as outras doenças crônicas, doenças graves como câncer, doenças cardiovasculares e doenças degenerativas ficaram esquecidas, né? Houve o fechamento de algumas clínicas de diagnóstico, clínicas de exame de imagem, clínicas de realização de biópsia, logo no início da pandemia, porque não se sabia como ia acontecer. Isso gerou não só o medo nos pacientes, como também a falta de lugar para se fazer esses exames, né? O que acontece? Faltou um pouco de planejamento, digamos assim. Logo no começo da pandemia, aqui o Hospital Clion, o que é que ele definiu? A gente vai ficar livre do coronavírus. A gente vai priorizar os pacientes com câncer. Então, nenhum paciente com sintoma de câncer, a gente aceita que a gente encaminha para outro hospital para manter os nossos pacientes que estão fazendo tratamento oncológico livre. O médico ainda alerta que mesmo com a pandemia, as pessoas precisam continuar fazendo seus exames e buscar tratamento para as doenças. O principal é diagnóstico tardio, né? Aquele paciente que retarda o diagnóstico, que demora para fazer seu exame, ele pode perder a oportunidade de ter um tratamento com o intuito de cura. Então, ele vai deixar de ser um paciente com possibilidade de cura e vai passar a ser um tratamento paliativo. Entendeu? Ele vai deixar de ter a chance de lutar de forma de igual para igual, digamos assim, que não é uma luta igualitária, mas ele vai perder a chance de brigar. Ele não vai ter nem a chance de lutar por uma cura. E quais são as suspeitas que não pode, por exemplo, esperar uma pandemia passar para poder fazer o exame, para poder iniciar o tratamento, doutor? São os cânceres que são mais agressivos, são os cânceres que não podem esperar. O que é que eu costumo dizer para os meus pacientes? Câncer não tira a quarentena. Câncer não faz quarentena. Ele tem que ser tratado. Então, aquele câncer de mama, câncer de intestino, câncer de estômago, câncer de fígado, de pâncreas, leucemia, alguns tipos de linfoma não podem esperar.
né? Câncer de pele, aquele vasocelular, espinocelular, que é um câncer mais tranquilo, pode até esperar. O melanoma, que é um câncer de pele, já é mais agressivo, ele não pode esperar, entendeu? A gente tem que lembrar que a letalidade do câncer, ela é muito maior do que a letalidade do coronavírus. A gente teve até um caso aqui que eu fiquei até extremamente preocupado, uma paciente que optou por não tratar. Ela teve diagnóstico de câncer, então ela teve o acesso ao exame, ela fez a biópsia, ela fez o estadiamento, e quando a gente propôs a ela o tratamento, ela disse que não ia tratar porque estava com medo do coronavírus, que só ia se tratar depois da pandemia. Imagine, já temos 3 meses de pandemia, então ela está 3 meses com o câncer crescendo. Então pode ser que chegue num ponto que ela não tenha mais cura, né? Todos os critérios adotados por este hospital têm sido suficientes para aumentar esse número e o percentual diminuir de exames não realizados neste período da pandemia. Aqui, por exemplo, você percebe que existem demarcações nas cadeiras e que tem todo o aparato suficiente para poder garantir a segurança das pessoas. Mas mesmo assim, o processo tem gerado muita preocupação. Aqui no Hospital Cleon, a gente tem feito o seguinte: disponibilizou álcool para todo mundo, possibilidade de higienização, máscara para quem chega aqui, se não tiver máscara a gente também dá. E o que é que a gente fez? Todo paciente que chega aqui com sintoma gripal, com febre, com tosse, a gente encaminha para outro hospital. Então a gente está se tornando um hospital corona livre, a gente está livre do coronavírus aqui. E a gente também está fazendo a sanitização do ambiente. A cada 72 horas, a gente fecha o hospital, tira todo mundo e uma empresa especializada vem e faz a pulverização para matar todo aquele vírus e bactéria que possa causar algum dano aos nossos pacientes. Pois é, gente, é importante continuar com o tratamento para evitar maiores problemas futuros, tá? E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo muito mais informações para vocês.